Eu aprendi a dizer amém com convicção, enquanto escondia o que eu fazia quando ninguém estava olhando. Cresci dentro da igreja em Recife. Desde pequeno, minha rotina era cercada por tudo aquilo que muita gente só conhece depois de adulto. Eu ouvia testemunhos cristãos com frequência, daqueles que falam sobre arrependimento, salvação, experiências de quase morte e até testemunhos do inferno. Lembro de ficar impressionado quando alguém subia no altar, dizendo que tinha visto a eternidade e voltou transformado. Aquilo me marcava, mas nunca o suficiente para mudar quem eu realmente era. Porque, mesmo cercado por tudo isso, eu comecei a construir uma vida paralela. Durante o dia, eu era exatamente o que esperavam de mim. Educado, presente, envolvido. Eu participava das atividades, conversava com todo mundo, sabia falar sobre Deus com facilidade. Se alguém precisasse de ajuda espiritual, eu era uma das pessoas que vinham à mente. Eu conhecia a linguagem, os versículos, as respostas certas. Eu sabia como parecer alguém firme. Mas quando a noite chegava, tudo mudava. Depois da meia-noite, Recife parecia outra cidade. O calor diminuía, o vento do mar ficava mais forte, e as ruas ganhavam uma liberdade que não existia durante o dia. Era nesse ambiente que eu me sentia solto, como se estivesse longe de qualquer consequência. Eu saía sem fazer barulho, como se estivesse apenas continuando uma rotina comum. Mas, por dentro, eu sabia que estava me afastando cada vez mais de tudo que tinha aprendido. No começo, eu ainda sentia um incômodo. Uma voz pequena, quase ignorável, que me lembrava dos testemunhos evangélicos que eu tinha ouvido, das histórias de pessoas que brincaram com o pecado e depois enfrentaram consequências espirituais reais. Mas eu comecei a justificar tudo. Eu dizia para mim mesmo que não era tão grave, que eu ainda tinha controle, que Deus entendia. Essa foi a primeira mentira que eu aceitei. Com o tempo, ficou mais fácil. O que antes causava conflito passou a ser normal. Eu já não pensava duas vezes antes de tomar decisões que eu sabia que iam contra tudo que eu dizia acreditar. Aquela sensibilidade espiritual que eu tinha na infância foi desaparecendo, substituída por uma frieza que eu não percebi de imediato. Eu ainda estava na igreja. Esse era o detalhe mais perigoso, porque ninguém desconfiava. Eu continuava falando as coisas certas, continuava aparentando estar bem. Eu até me emocionava em alguns cultos, mas era superficial. Não havia transformação real. Era só aparência. E quanto mais eu sustentava essa imagem, mais distante eu me tornava por dentro. Eu comecei a viver como se Deus só existisse dentro da igreja. Fora dali, eu agia como se não houvesse consequência. Como se aqueles testemunhos poderosos fossem exageros. Como se inferno fosse apenas uma ideia distante, algo que nunca chegaria até mim. Teve uma fase em que eu comecei até a questionar internamente. Não de forma aberta, mas silenciosa. Eu pensava que talvez as pessoas dramatizassem demais. Que talvez aquelas experiências de quase morte fossem interpretadas de forma exagerada. Eu não falava isso para ninguém, mas dentro de mim, eu comecei a tratar tudo aquilo como algo menos sério. E isso abriu espaço para eu ir ainda mais longe. Minhas noites começaram a ficar mais intensas. Não era só sair, era o tipo de ambiente, o tipo de decisão, o tipo de companhia. Cada escolha parecia me empurrar mais para longe daquilo que um dia fez sentido para mim. E o mais estranho é que, ao mesmo tempo, eu ainda conseguia voltar no domingo e agir como se nada tivesse acontecido. Era como viver duas vidas completamente separadas. Mas essa divisão começou a me afetar de um jeito que eu não esperava. Eu já não sentia paz em lugar nenhum. Nem na igreja, porque eu sabia quem eu era de verdade. Nem fora dela, porque no fundo eu sabia que estava errado. Era um vazio constante, mas eu tentava preencher com mais distração, mais movimento, mais escolhas erradas. Até que chegou uma noite que não foi como as outras. Eu lembro com clareza, porque havia algo diferente desde o começo. O ar parecia mais pesado. Não fisicamente apenas, mas havia uma sensação estranha que eu não sabia explicar. Mesmo assim, eu ignorei. Eu já estava acostumado a ignorar qualquer sinal interno. Saí de casa como sempre. As ruas estavam parcialmente vazias, mas ainda vivas. O som distante da cidade, o reflexo das luzes na água, tudo parecia normal. Mas dentro de mim havia uma inquietação crescente. Eu tentei ignorar, me distrair, seguir o padrão de sempre. E consegui. Por algumas horas. Eu fiz tudo o que já vinha fazendo há tempo. Tomei decisões que, naquele momento, pareciam comuns para mim. Não pensei em nenhum instante. Não pensei em consequência. Era como se aquela parte da minha consciência tivesse sido desligada completamente. Mas quando decidi voltar para casa, algo começou a mudar.
Eu entrei no carro já cansado, mas não era só um cansaço físico, era mais profundo, como se algo estivesse sendo drenado de dentro de mim. Ainda assim, liguei o carro e comecei a dirigir. As ruas estavam mais vazias agora. E foi nesse momento que o ambiente ao meu redor começou a ficar estranho. Primeiro, o silêncio. Não era a ausência de som comum. Era como se tudo tivesse sido abafado de uma forma anormal. Eu ainda via a cidade, mas parecia distante, desconectada, como se eu estivesse dentro de uma realidade paralela. Depois, veio a sensação no corpo. Um peso começou a tomar conta de mim. Minhas mãos no volante já não estavam firmes como antes. Meu coração acelerou sem motivo claro. Minha respiração ficou irregular. Eu tentei racionalizar. Pensei que poderia ser cansaço, ansiedade, qualquer coisa. Mas no fundo, eu sabia que não era só isso. Então, sem aviso, um pensamento atravessou minha mente com uma força que eu não consegui controlar. Você sabe exatamente quem você se tornou. Eu congelei. Aquilo não parecia um pensamento comum. Não era algo que eu estava desenvolvendo. Foi direto, claro, inegável. Eu tentei ignorar. Aumentei o volume do som, foquei na estrada, tentei afastar aquilo. Mas não funcionou. Pelo contrário, tudo começou a intensificar. Memórias começaram a surgir. Versículos que eu aprendi quando era criança. Pregações que eu ouvi distraído. Testemunhos do inferno que eu tratei como exagero. Palavras sobre arrependimento, sobre salvação, sobre consequência. Tudo voltou. Mas não como lembrança comum. Era como se cada palavra estivesse viva, me confrontando diretamente. Minha respiração ficou mais pesada. Meu corpo começou a reagir de uma forma que eu não conseguia controlar. Minhas mãos tremiam levemente. Minha visão parecia instável por momentos. Eu apertava o volante, tentando manter o controle, mas por dentro, algo estava desmoronando. E então, o medo veio. Não era medo de perder o controle do carro. Era medo de algo muito maior. Era o tipo de medo que eu passei anos evitando sentir. O tipo de medo que aqueles testemunhos impactantes tentavam alertar. O tipo de medo que só aparece quando você percebe que ignorou a verdade por tempo demais. Naquele momento, dirigindo pelas ruas quase vazias de Recife, eu tive uma certeza que me atravessou completamente. Se tudo aquilo que eu ouvi a vida inteira fosse real, eu não estava preparado. E pela primeira vez, eu não consegui fingir que estava tudo bem. Eu senti que algo estava prestes a acontecer. Algo que eu não teria como controlar. E dessa vez, eu não tinha mais como escapar de mim mesmo. Eu ainda estava com as mãos no volante quando percebi que já não estava totalmente no controle do meu corpo. Minha visão começou a falhar de forma estranha, como se a realidade estivesse sendo puxada para longe de mim. As luzes da rua já não tinham definição, e a sensação de estar dentro do carro começou a desaparecer. Eu tentei me manter consciente, mas era como se algo estivesse me desligando aos poucos. E então, tudo sumiu. Não houve impacto que eu pudesse lembrar. Não houve barulho marcante. Foi como atravessar de um estado para outro sem transição. Quando percebi, eu estava em pé. Mas não era Recife. Não era nenhuma rua, nenhuma casa, nenhum lugar que eu já tivesse visto. O ambiente ao meu redor não tinha forma definida como conhecemos. Não havia horizonte claro, não havia céu, não havia chão no sentido normal. Ainda assim, eu sabia que estava em algum lugar. E mais do que isso, eu sabia que aquilo não era um sonho. A primeira coisa que me atingiu foi a consciência. Uma consciência limpa, direta, impossível de evitar. Eu sabia exatamente quem eu era. Não a versão que eu mostrava na igreja. Não a imagem que as pessoas tinham de mim. Mas tudo o que eu escondia. Tudo o que eu justificava. Tudo o que eu fazia quando ninguém via. Era como se cada parte da minha vida estivesse exposta ao mesmo tempo, sem possibilidade de esconder nada. E junto com isso, veio uma sensação que eu nunca tinha experimentado. Abandono total. Não era solidão comum. Era ausência completa de qualquer esperança, de qualquer alívio, de qualquer presença boa. Era como existir em um lugar onde nada de Deus alcançava. E foi nesse momento que eu entendi, sem ninguém precisar me explicar, sem nenhuma voz externa. Eu estava vivendo aquilo que tantas vezes ouvi nos testemunhos do inferno e escolhi ignorar. Mas não havia fogo como eu imaginava quando era criança. Era pior, porque era consciente, cada pensamento era claro, cada memória era viva. Eu lembrava de cada culto que participei, cada palavra que ouvi, cada oportunidade que tive de mudar. E o peso disso caía sobre mim de uma forma esmagadora. Eu não podia culpar ninguém. Não podia dizer que não sabia.
Não podia fingir ignorância. Essa era a pior parte. Eu sabia. Eu sempre soube. E mesmo assim, escolhi viver como se não fosse real. A sensação de tempo ali era distorcida. Não havia relógio, mas cada momento parecia longo demais, como se fosse impossível avançar. Era como estar preso em uma consciência contínua do próprio erro, sem distração, sem pausa, sem fuga. E quanto mais eu percebia isso, mais algo dentro de mim se quebrava. Não era o descontrolado, era um reconhecimento profundo. Eu comecei a entender que o problema nunca foi falta de acesso à verdade. Eu cresci cercado por ela. Ouvi testemunhos cristãos, testemunhos evangélicos, relatos de experiências de quase morte, alertas claros sobre salvação e perdição. Mas eu tratei tudo como algo distante, como algo que nunca me alcançaria. Ali, não havia como sustentar essa mentira. Eu não via outras pessoas como em histórias que já ouvi. Não havia interação. Era algo direto entre eu e a realidade do que eu me tornei. Como se todo o cenário fosse construído para me confrontar sem distrações. E havia uma certeza que atravessava tudo. Eu não pertencia à presença de Deus naquele estado. Isso não foi dito com palavras. Foi entendido. Completamente. E isso trouxe um tipo de dor que não era física, mas era mais intensa do que qualquer dor que eu já conheci. Era perceber que eu mesmo tinha construído aquele caminho. Após decisão. Noite após noite. Eu tentei reagir. Tentei falar. Tentei pedir ajuda, mas não era como na vida normal. Não havia som saindo como conhecemos. Era mais interno, como um clamor que não encontrava resposta. E foi aí que algo mudou. No meio daquela consciência pesada, uma memória específica voltou com força. Eu, ainda criança, sentado na igreja, ouvindo alguém dizer que enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. Que Deus ainda chama, mesmo quando a pessoa se afasta. Que a salvação não depende de aparência, mas de entrega real. Essa lembrança não veio como informação. Veio como um último fio de esperança. E, pela primeira vez em muito tempo, eu quis aquilo de verdade. Não por medo apenas, mas porque eu percebi o quanto eu tinha desprezado algo que era real. Foi nesse ponto que algo começou a acontecer. Não no ambiente ao meu redor, mas em mim. Como se aquela consciência começasse a se voltar para algo além daquele lugar. Eu não sabia explicar. Mas havia uma mudança acontecendo. Algo que não vinha de mim, mas que eu também não conseguia impedir. E tão rápido quanto tudo começou, eu senti como se estivesse sendo puxado de volta. Não foi suave. Foi direto. Como ser arrancado de um lugar e lançado de volta para outro. Minha visão voltou de forma brusca. Meu corpo reagiu com força. E quando percebi, eu estava novamente dentro do carro. Parado. Respirando de forma descontrolada, suando. Com o coração acelerado como nunca antes. Mas agora, tudo estava diferente. Porque eu sabia que aquilo não tinha sido apenas um susto. Não tinha sido apenas um mal-estar. Eu tinha vivido algo real. Algo que todos aqueles testemunhos poderosos tentaram descrever, mas que eu só entendi quando passei por isso. E a verdade que ficou dentro de mim era impossível de ignorar. Eu não podia continuar vivendo do mesmo jeito. If this story is speaking to you, if something inside your heart is stirring, stay with me and take a moment to subscribe here to the channel. This is not just a video. This is an encounter with God. Eu fiquei ali por muito tempo, sem conseguir ligar o carro novamente. Porque, pela primeira vez, eu não estava com medo do que tinha acontecido. Eu estava com medo de voltar a ser quem eu era antes daquilo. Eu não consegui ir para casa imediatamente. Fiquei dentro do carro, parado, olhando para frente sem realmente ver a rua. Recife ainda estava ali. As luzes, o movimento distante, o vento vindo do mar. Tudo exatamente como antes. Mas dentro de mim, nada era igual. Eu tentei organizar meus pensamentos, mas não era possível voltar ao estado anterior. Aquilo que eu vivi não se encaixava em explicações simples. Um sonho, não era imaginação, e eu sabia disso com uma clareza que me assustava. A pior parte não era lembrar do lugar, era lembrar de quem eu era ali. Sem máscaras, sem justificativas, sem aquela versão construída para os outros. Eu encostei a cabeça no banco e fechei os olhos por alguns segundos, mas imediatamente tudo voltava. As memórias, a consciência, a sensação de estar completamente exposto diante da verdade, e uma frase não saía da minha mente. Eu sempre soube. Essa percepção começou a pesar mais do que qualquer outra coisa. Eu não podia dizer que fui enganado. Não podia dizer que nunca ouvi falar sobre Deus, sobre arrependimento, sobre inferno. Eu cresci ouvindo testemunhos cristãos,
Participei de cultos, ouvi testemunhos impactantes, relatos de experiências de quase morte, alertas claros sobre o caminho que eu estava seguindo. E mesmo assim, eu escolhi ignorar. Não de uma vez só, mas aos poucos. Cada noite, cada decisão, cada vez que eu silenciei aquela voz interna, aquilo começou a quebrar algo dentro de mim. Eu não estava apenas assustado, eu estava em uma vergonha profunda, diferente de qualquer coisa que eu já senti. Não era vergonha diante das pessoas, mas diante de Deus. Era perceber que eu usei o conhecimento que tinha, não para me aproximar, mas para aprender a esconder melhor. Depois de um tempo, eu finalmente liguei o carro. Dirigi devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse me tirar daquela nova consciência. As ruas pareciam mais reais do que antes, como se eu estivesse vendo tudo pela primeira vez, sem distrações. Quando cheguei em casa, tudo estava em silêncio. Entrei sem fazer barulho, como tantas outras vezes. Mas dessa vez, não havia aquela sensação de rotina. Cada passo parecia carregado de significado. Eu fui direto para o meu quarto. Sentei na cama. E por alguns minutos, eu só fiquei ali, tentando entender o que fazer. Porque pela primeira vez, eu não queria simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. E essa decisão não tinha nada a ver com aparência. Não tinha nada a ver com continuar indo à igreja e mantendo a mesma vida escondida. Era algo mais profundo, mais real. Eu me ajoelhei. E isso pode parecer simples para quem vê de fora. Mas para mim, naquele momento, foi diferente de qualquer outra vez que eu já fiz isso. Porque eu não tinha discurso, não tinha palavras bonitas, não tinha estrutura. Eu só tinha verdade. Eu comecei a falar com Deus de uma forma que eu nunca tinha falado antes. Sem tentar parecer certo, sem tentar impressionar, sem tentar organizar frases. Eu só admiti quem eu me tornei. Admiti o quanto eu me afastei. Admiti que eu sabia e ignorei. E enquanto eu falava, algo dentro de mim começou a ceder. Não foi emoção superficial, foi quebrantamento real. Eu senti o peso das minhas escolhas, mas ao mesmo tempo, senti algo que eu não esperava naquele momento. Misericórdia. Não como uma ideia, mas como uma oportunidade. Eu entendi, ali, que eu ainda estava vivo. E isso significava que ainda havia chance de mudança. Mas não seria fácil. E não foi. Os dias que vieram depois foram difíceis, porque eu precisei encarar tudo aquilo que eu evitava. Precisei cortar hábitos, me afastar de ambientes, rever amizades e, principalmente, parar de sustentar a imagem que eu criei na igreja. Isso foi uma das partes mais difíceis, porque significava admitir que eu não era quem as pessoas pensavam. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Pela primeira vez, eu não estava tentando manter duas versões de mim. Eu comecei a buscar a Deus de forma real. Não por medo apenas, mas porque agora eu sabia que tudo aquilo era verdadeiro. Cada palavra que eu ouvi na minha vida começou a fazer sentido de uma forma diferente. Os testemunhos evangélicos, que antes pareciam distantes, agora eram reais para mim. Eu não precisava mais ouvir alguém contar. Eu vivi. E isso mudou completamente a forma como eu enxergo tudo. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto eu estava perto de me perder completamente. Não porque eu não sabia, mas porque eu fingia que não sabia. E se tem algo que eu aprendi com tudo isso, é que viver uma vida dividida não é sustentável espiritualmente. Uma hora, a verdade aparece. E quando aparece, não dá mais para esconder. Se você está ouvindo isso até aqui, eu preciso te dizer algo com toda sinceridade. Não espere viver o que eu vivi para levar isso a sério. Porque a oportunidade de mudança não está em experiências extremas. Ela está disponível agora. Eu quase precisei perder tudo para entender isso. E mesmo assim, recebi uma chance. Você ainda tem essa chance? Não ignora. Não trata como algo distante, porque eu fiz isso por anos. E eu sei onde isso pode te levar. E antes de eu terminar, eu só quero dizer uma coisa simples, mas verdadeira. Se esse relato mexeu com você de alguma forma, fica até o final e acompanha esse canal. Às vezes, Deus usa exatamente o que você não esperava para te chamar de volta. Porque foi assim comigo. E eu sei que não foi por acaso. Eu pensei que, depois daquela oração, tudo ia se alinhar de forma imediata. Mas a verdade é que a mudança começou nos detalhes mais difíceis. Nos dias seguintes, eu ainda acordava com lembranças fortes daquela experiência. Não eram flashes aleatórios, eram certezas. A consciência do que eu vivi continuava comigo, principalmente nos momentos em que eu antes cairia nos mesmos padrões. Era como se agora existisse um limite claro dentro de mim que eu não conseguia mais ultrapassar sem sentir um peso imediato. A primeira grande prova veio rápido.
uma mensagem no celular, um convite comum, exatamente o tipo de situação que antes eu nem pensava duas vezes. Por alguns segundos, meu corpo reagiu no automático, como sempre fez. Mas dessa vez, algo interrompeu. Não foi medo do inferno, foi consciência de Deus. E isso muda tudo. Eu percebi que o verdadeiro problema nunca foi só o que eu fazia, mas o quanto eu ignorava a presença de Deus enquanto fazia. Aquela divisão que eu sustentava já não era mais possível. Eu não conseguia mais fingir que eram duas vidas separadas. Eu mudava de verdade ou voltaria exatamente para o caminho que quase me destruiu. E eu comecei a dizer não. No começo, foi estranho. Parecia que eu estava abrindo mão de uma parte da minha identidade, porque por muito tempo aquilo fez parte de quem eu era. Mas ao mesmo tempo, havia uma paz que eu não sentia há anos, uma paz limpa, sem peso escondido, sem necessidade de fingir. Eu também precisei enfrentar a igreja de uma forma nova. Voltar para aquele ambiente sabendo quem eu fui exigiu humildade real. Eu parei de tentar parecer forte. Parei de falar como alguém que tinha tudo sob controle. Comecei a ouvir de verdade, como alguém que precisava recomeçar. E isso mudou completamente minha relação com Deus. Antes, eu conhecia sobre Ele. Agora, eu estava começando a conhecer Ele de verdade. A Bíblia, que antes era algo automático, passou a confrontar áreas específicas da minha vida. As palavras sobre arrependimento já não eram genéricas, eram pessoais. Cada mensagem parecia direcionada diretamente para aquilo que eu vivi. E aos poucos, algo começou a se reconstruir dentro de mim. Não foi rápido, não foi perfeito, mas foi real. Teve dias difíceis, dias de lembrar demais, dias de sentir vergonha, dias de perceber o quanto eu tinha me afastado. Mas em todos esses momentos, havia uma diferença essencial. Eu não estava mais fugindo. Eu estava enfrentando. Com o tempo, comecei a entender algo que eu nunca tinha compreendido antes, mesmo ouvindo tantos testemunhos cristãos ao longo da vida. Deus não quer aparência. Ele quer verdade. E a verdade nem sempre é bonita no começo. Às vezes, ela vem carregada de arrependimento, de reconhecimento, de quebrantamento profundo. Mas é exatamente aí que começa a transformação. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo apenas o erro. Eu vejo o livramento. Porque eu sei, com toda a convicção, que se aquela experiência não tivesse acontecido, eu teria continuado do mesmo jeito. Talvez melhorando por fora, mas cada vez mais distante por dentro. E isso, no fim, teria um preço eterno. Eu não conto isso como alguém que alcançou perfeição. Eu conto como alguém que foi interrompido a tempo. Alguém que cresceu ouvindo sobre Deus, mas só entendeu de verdade quando percebeu o quão perto estava de se perder completamente. Você chegou até aqui. Eu não acredito que seja por acaso. Talvez você também esteja vivendo uma vida dividida. Talvez ninguém saiba quem você se tornou longe dos olhos dos outros. Talvez você ainda esteja convencendo a si mesmo de que está tudo sob controle. Eu pensei isso por muito tempo. E eu estava errado. A verdade é mais simples e mais urgente do que parece. Ou a mudança é real, ou ela não é. E enquanto há tempo, ainda existe oportunidade.